Na vasta paisagem da consciência espiritual, o que emerge quando você contempla figuras das trevas como Satanás, o diabo ou Lúcifer? Quais são as emoções que crescem dentro de você? Medo, fúria, reticência ou indiferença? Um fenômeno intrigante surgiu ao longo do tempo, em grande parte devido à influência das artes cinematográficas, onde o cristão típico percebe o diabo como uma divindade dotada de habilidades para influenciar, alterar, perturbar, aniquilar e trazer a morte. Esta perspectiva, infelizmente, fomentou uma corrente de pavor em relação a esta entidade se estabelecendo em nossos corações. Apesar da nossa fé inabalável no poder supremo de Deus, não podemos nos livrar de uma mentalidade, permanecer despercebidos no mundo do diabo, evitar os seus assuntos, viver uma vida tão comum que não atraia o seu olhar maligno ou correr o risco de ser o seu alvo. No entanto, o que muitas vezes permanece oculto à nossa vista é a surpreendente verdade de que o diabo também sente medo. Sim, você ouviu direito. O diabo, com toda a sua astúcia e esperteza, não está imune ao medo. Ele é mais um mestre da manipulação do que um gigante do poder. Ele tem a astúcia para entender quando recuar e reagrupar e quando avançar em direção ao seu alvo. Agora vamos nos aprofundar. Quem são essas pessoas que incitam o medo no diabo? A resposta é simples: certos tipos de cristãos. Não apenas qualquer cristão, mas aqueles que incorporam um conjunto específico de qualidades que abalam profundamente o diabo. Estes são os cristãos que Satanás teme absolutamente. O que é intrigante é que estes cristãos não são necessariamente extraordinários no sentido mundano. Eles não são definidos por sua riqueza, status ou força física. Em vez disso, se concretizam pela sua fé inabalável, pela sua confiança absoluta em Deus, pelo seu compromisso inabalável com o bem e pela sua recusa em serem influenciados pelo mal. Estes são os cristãos que entendem que o verdadeiro poder não reside em impor a sua vontade aos outros, mas em submeter a sua vontade a Deus. Eles sabem que a sua força não é definida pela sua capacidade de dominar ou destruir, mas pela sua capacidade de amar, perdoar e servir. Eles estão cientes de que seu significado não é determinado pelos elogios que acumulam, mas pelas vidas que tocam e transformam. Tais cristãos vivem as suas vidas como testemunhos vivos do amor e da graça de Deus. Eles trilham o caminho da justiça, não por medo do diabo, mas por amor a Deus e ao próximo. Eles brilham com tanta luz que penetram na escuridão, fazendo com que as sombras do mal recuem. Veja, não é o poder do diabo que devemos temer. Pelo contrário, é o poder dentro de nós, dado por Deus, que o diabo teme. Portanto, devemos nos esforçar para nos tornarmos o tipo de cristãos que fazem o diabo tremer, não pela nossa força, mas pela nossa fé, pelo nosso amor e pelo nosso compromisso com a vontade de Deus. E lembre-se, no grande esquema das coisas, não é o diabo quem tem a palavra final. É Deus e aqueles que seguem seu caminho, que finalmente prevalecem. A face de Deus, um imenso poder, a personificação de um Deus invisível, o espelho da divindade que uma vez refletiu em nós, mas foi manchado pelo pecado. Colossenses capítulo 1, versículo de 15 a 18 fala sobre isso. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo isso foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Esta imagem, este espelho, tem implicações profundas. É a manifestação divina do Pai invisível, uma revelação inegável para toda a criação. O Cristo que encontramos nas Escrituras, este Jesus, é o retrato divino. Suas palavras ecoam Deus. Suas ações são do próprio Pai, pois Ele é o corpo divino.
Sua existência precede o próprio tempo, fato aterrorizante para o adversário, o diabo. Seu reinado se estende sobre tudo o que existe, invocando medo em nossos inimigos espirituais. A gravidade dessas verdades é tremenda. O apóstolo Paulo enfatiza que Cristo, como imagem de Deus, existe para iluminar a vontade do Pai, para manifestar as suas obras. O conceito da imagem de Deus é um testemunho da divindade de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 6 afirma ainda o seguinte: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. O inimigo, o Deus deste mundo, tenta encobrir a mente dos incrédulos, os escondendo do radiante evangelho de Cristo, que faz a imagem de Deus. No entanto, aqueles que verdadeiramente viram Jesus, viram o próprio Pai. Esta é a verdade poderosa que nem mesmo o diabo pode enfrentar. Então lembre-se, como cristãos somos chamados a espelhar Cristo, a refletir a imagem de Deus em nossas vidas, e é isso que Satanás mais teme. Quando nos esforçamos para refletir o amor, o perdão e a justiça de Cristo em nossas vidas, nos tornamos o tipo de cristão que Satanás realmente teme. Sim, fomos manchados pelo pecado, mas através de Cristo podemos restaurar a nossa semelhança com o Pai. Nossa jornada é nos esforçarmos continuamente para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus, para espelhar sua imagem, seu amor, sua misericórdia e sua justiça. Esta jornada de transformação é a nossa maior arma contra o inimigo. Nesta jornada devemos lembrar de amar como Jesus, perdoar como Jesus e servir como Jesus. Pois quando fazemos, nos tornamos a personificação daquilo que Satanás mais teme. Um cristão que espelha Cristo, um cristão que vive o Evangelho, um cristão que demonstra o amor, a misericórdia e a justiça de Deus. Portanto, devemos nos esforçar para nos tornarmos o tipo de cristãos que Satanás teme, aqueles que refletem a imagem de Deus, aqueles que personificam o amor, a misericórdia e a justiça de Jesus. Devemos nos esforçar também para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus todos os dias, pois esse é o caminho para a vitória, o caminho que nos leva para mais perto de Deus e o caminho que nos torna o tipo de cristãos que Satanás teme absolutamente. A ideia é que o diabo deve ser temido e devemos nos esconder para permanecer fora de suas garras, mas quero reservar um momento para desvendar essa narrativa. Veja, não somos nós que deveríamos estar correndo com medo. Em vez disso, Satanás treme ao ver certos tipos de cristãos. O medo é uma arma poderosa no arsenal do diabo, mas se torna impotente na presença da fé. Imagine um cristão que é firme em sua fé, resiliente em sua caminhada com Deus e inflexível em seu compromisso com o amor, a compaixão e a verdade. Esse é o cristão que Satanás teme. Este cristão não se esconde com medo, mas permanece firme, vestido com a armadura de Deus, pronto para enfrentar qualquer desafio que surja em seu caminho. Ao caminharmos em nossa jornada espiritual, não esqueçamos que o diabo não tem poder sobre nós. Em vez disso, a sua influência diminui quando confrontado por um cristão firmemente alicerçado na fé. A chave está em reconhecer as armadilhas que permitem ao diabo uma posição segura em nossas vidas. Enquanto cairmos inconscientemente nestas armadilhas, continuaremos vítimas da sua influência. Devemos lembrar que não somos mais crianças brincando de esconde-esconde. Como cristãos, não precisamos nos esconder ou fugir com medo do diabo. Somos soldados de Cristo, fortalecidos pelo seu amor e graça. Temos o poder de resistir à influência do diabo e fazê-lo fugir de nós. É aí que reside a ironia. O diabo, aquele que temíamos quando crianças, também teme. Ele teme o cristão que permanece firme em sua fé, que ama incondicionalmente, que ilumina sua luz diante das trevas. Este é o cristão que Satanás teme absolutamente. Foi dado o poder de pisar serpentes e escorpiões e de vencer todo o poder do inimigo. Então vamos usar nossa armadura, manter a cabeça erguida e caminhar com fé, sabendo que somos aqueles que o inimigo teme. Veja, há um equívoco comum entre nós de que a luta entre Deus e Satanás é uma batalha longa, uma maratona de poder. No entanto, isso não poderia estar mais longe da verdade. Muitas vezes esquecemos a imensidão do poder de Deus, colocando limitações ao ilimitado.
Sim, reconhecemos que Deus é poderoso, mas será que compreendemos verdadeiramente a magnitude do seu poder divino? Vamos pensar sobre isso sob uma luz diferente. Imagine uma balança com o poder de Deus de um lado e o de Satanás do outro. Alguns podem imaginar um equilíbrio próximo, com Satanás em 95% e Deus apenas inclinando a balança para 100%. Esta concepção, embora comum, desmente a verdadeira natureza da onipotência de Deus. Verdade seja dita, não há competição aqui, nem luta ou batalha. A palavra de Deus nos lembra que seria necessário apenas um anjo para amarrar Satanás durante 1 milênio. Se o poder de Satanás não é nem igual ao de um anjo, como ele poderia ser comparado ao Rei dos Reis? Em essência, o diabo é uma mera sombra na luz radiante da glória de Deus. É essencial para nós, como seguidores de Cristo, reconhecemos isso. Somos filhos do Altíssimo e dentro de nós reside uma herança divina de força e graça. O diabo teme esse conhecimento dentro de nós. Ele treme ao pensar num cristão que conhece verdadeiramente a sua linhagem divina e o poder ilimitado do seu Pai Celestial. Pois no final um cristão plenamente consciente do seu lugar no esquema celestial e do poder do Senhor, a quem serve, é o maior medo de Satanás. Devemos abraçar esta verdade. Vamos despertar para a realidade da nossa herança divina. Vamos deixar o diabo saber que não estamos apenas conscientes do poder infinito de Deus, mas também do nosso lugar como seus filhos amados. Ao fazer isso, nos tornamos os cristãos que Satanás realmente teme. Então hoje, enquanto vivemos nossas vidas, vamos manter esse conhecimento perto de nossos corações. Vamos lembrar que somos filhos de um Deus poderoso, um Deus tão poderoso que não há competição entre ele e Satanás. Sejamos os cristãos que Satanás absolutamente teme. Continue abençoado e deixe que o amor de Deus continue te guiando. Nos cantos sombrios da minha juventude, o medo velado do escuro me dominava como um vício. A noite era um playground assustador de perigos invisíveis, um palco montado para o de olhos cobertos enredar os incautos. Esses medos, tão implacáveis quanto irracionais, me mantiveram ensaiando pelo abraço reconfortante de uma lâmpada ou fonte de luz, um farol que afastaria a escuridão invasora. A vida seguiu em frente e minha adolescência me encontrou encolhido sob o mesmo manto de terror. Só que desta vez um raio de luz perfurou a escuridão. Foi a iluminação divina do Senhor, um brilho avassalador que queimou o pavor que eu nutria. Fiquei fascinado por sua glória, sua magnificência, e não pude deixar de ensaiar por aprofundar minha conexão com Ele, por me tornar um instrumento de sua vontade. Então embarquei em uma jornada espiritual guiada pela oração e pela intercessão. À medida que cresci na fé, fui levado a orar pelos outros, uma comunhão espiritual acontecendo sob a reconfortante coberta da luz. Mas então chegou o dia em que este santuário foi violado. Então estava orando profundamente, a luz tremeu e morreu, mergulhando na temida escuridão. O pânico tomou conta de mim, o terror familiar crescendo como uma onda monstruosa. Quase pude ouvir a aproximação sussurrante do inimigo invisível, meu chamado para meus pais ficando sem resposta. Mas no momento em que o desespero ameaçava tomar conta de mim, as palavras divinas que eu havia confiado em meu coração surgiram. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Esta escritura, meu escudo espiritual, explodiu de meus lábios, lutando contra o medo que procurava me consumir. Levantando, repeti esse mantra divino, aproveitando sua força. Minha voz, antes trêmula, agora soava com convicção enquanto eu orava na linguagem do Espírito Santo. Não tenho medo. Recuso a sucumbir ao medo. O inimigo não tem poder sobre mim. Essa ação de fé ecoou na escuridão, minha confiança aumentando a cada declaração. Foi como se o espectro do medo tivesse recuado, afastado pela fortaleza da fé que eu havia erguido. Então, como se conhecesse minha voz, a luz voltou. Não é um surpreendente testemunho de fé? Daquela noite tirei lições profundas. Os cristãos que caminham firme na fé, que aproveita o poder do amor e da mente concedido por Deus, é aquele a quem Satanás mais teme. Este tipo de cristão, armado com a palavra, é inflexível diante das trevas e faz o inimigo fugir.
Vamos então nos esforçar para sermos cristãos, pois ao fazê-lo, levamos luz aos cantos mais escuros e nos tornamos o farol que Satanás absolutamente teme. Você já tentou mover um objeto grande de um lugar para o outro sozinho? Com certeza foi bem mais difícil do que se alguém tivesse te ajudado. Os fardos ficam mais pesados quando os carregamos sozinhos e mais leves quando temos apoio. No entanto, existem pesos nesta vida que ninguém pode carregar por você. Só você pode levá-los. Ninguém pode crescer, desenvolver ou envelhecer por você. Ninguém pode viver ou prestar contas de sua vida por você. Os desafios de sua vida podem não ser novos, mas são específicos para você. Se você não enfrentá-los e lidar com eles, ninguém poderá fazer isso por você. Ninguém pode se tornar um cristão verdadeiro para salvar a sua alma. Biologicamente, uma mulher vivencia um ciclo todos os meses. Com esse ciclo vem mudanças físicas para ela. É um fato biológico que não pode ser mudado. Não importa o quanto você a ame ou quão íntimo seja dela, você nunca poderá carregar esse fardo por ela. Isso é verdade para muitas outras áreas da vida. Existem pesos que você não pode carregar sozinho e pesos que ninguém pode carregar por você. E nossas vidas estão repletas desse tipo de peso. Alguns de nós carregamos pesos de responsabilidades e necessidades financeiras. Alguns carregam o peso de crises familiares, de um parceiro que não ama, de um filho ou um irmão problemático, de uma crise de emprego ou de problemas de saúde. O livro de Jó disse corretamente que um dos principais elementos da vida é que a humanidade enfrenta problemas desde o dia em que nascemos até o dia em que deixamos este mundo. Veja o que está escrito no livro de Jó, capítulo 5, versículos 6 e 7. Porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado, mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Cada pessoa que você conhece ou vê na rua, independentemente de sua aparência, pode estar carregando, prestes a carregar ou acabou de carregar um fardo agora. Você pode cair em uma dessas categorias hoje ao ouvir esta mensagem. Seja qual for o que você esteja enfrentando, quero que saiba que, assim como mencionei no início deste vídeo, os pesos são mais leves quando carregados por mais pessoas e não apenas por uma só. Em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12 está escrito: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Não há dúvida de que você está carregando muito peso neste momento, e pode parecer que este é um daqueles pesos que ninguém pode carregar por você. Ou talvez você esteja tendo dificuldades para confiar em alguém para te ajudar e esteja lidando com isso sozinho. Deus está enviando uma mensagem para você agora através desse vídeo, para parar de tentar fazer as coisas sozinho. Isso pode ser difícil, especialmente se você foi traído ou teve uma ajuda negada por aqueles em quem confiava. Alguns de nós crescemos ao longo dos anos e confiamos apenas em nós mesmos para resolver nossos problemas. Muitos de nós já aceitamos a ajuda de alguém que abusou da oportunidade, se tornou próximo demais e depois quebrou a nossa confiança quando mais precisávamos. Consequentemente, aprendemos a depender apenas de nós mesmos, mesmo que isso significasse carregar o dobro do peso que poderíamos carregar. Você pode não saber disso, mas muitas pessoas que você vê e que gostam de fazer as coisas sozinhas, não gostam disso. Elas adorariam encontrar alívio também. Elas gostariam de sentar e ver as coisas acontecerem, mas porque têm medo de confiar em outra pessoa por vários motivos, elas assumem o fardo sobre si mesmas. O lado negativo disso é que elas acabam carregando fardos que deveriam ser carregados por mais de uma pessoa. Você pode ser um pastor, um líder de uma organização ou apenas um membro respeitável de sua família que deseja que as coisas sejam realizadas. Deus está usando este vídeo para dizer para você que fazer tudo sozinho é encurtar sua vida a cada momento. Você está levando mais do que pode aguentar. Outro problema é que isso nos afasta cada vez mais da confiança em Deus e da dependência de nós mesmos. É por isso que muitos de nós somos impacientes com Deus. Queremos que seja feito do nosso jeito e queremos agora.
A Bíblia alerta sobre esse modo de vida em Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Você percebe como uma mudança nesse sentido pode afetar não apenas seus resultados, mas também sua saúde e seu corpo? Deus não nos salvou e nos resgatou para que fizéssemos tudo sozinhos. Isso significa então que não devemos ser responsáveis e apenas deixar isso nas mãos de Deus? Não. Deus não nos chamou para a preguiça. No entanto, Ele quer que confiemos nele de todo o coração e nos apoiemos nele para obter entendimento e sabedoria. Eu não vou mentir para você. Há muitas coisas que você pode fazer por si mesmo sem Deus, mas nenhuma delas trará vida. Existem muitos prazeres que você pode ter nesse mundo, mas a verdade é que todos eles serão às custas da sua alma na eternidade. Qualquer coisa longe de Deus é cansativa, destrutiva e resultará em morte. Mas Deus é vida. Ele convida você a colocar suas necessidades e fardos diante dele, pois ele cuida de você. Ouça o que diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Eu amo muito esse versículo. Ele destaca tudo o que estamos mais inclinados a lidar sozinhos: ansiedades, problemas e preocupações. Você pode não saber disso, mas cada vez que permite que seus desafios te afetem de tal maneira que você começa a se preocupar e ficar ansioso, você está lidando com eles sozinho. Aos nossos olhos, os nossos problemas são montanhas altas demais para serem escaladas, vales escuros demais para serem atravessados e oceanos profundos demais para serem superados. Mas para Deus, eles não são nada. Quando todo o exército de Israel confrontou o exército dos filisteus, um soldado gigante os afrontou por se manterem firmes com sua própria força. Mas quando um garoto ficou ao lado de Deus, ele derrubou esse mesmo gigante que paralisou todo o exército. Quando Israel entrou em uma guerra contra outra nação, confiando na força do próprio braço, mesmo Israel sendo a nação maior, eles foram derrotados. Mas quando Israel foi, crendo na força de Deus, eles saíram vitoriosos. Não é de admirar que Paulo tenha escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A garantia do seu acesso a Deus está no fato de que Ele ama e se preocupa profundamente com você. Isso é o que Pedro estava dizendo no versículo que lemos anteriormente. Quando você se preocupa com alguém, você quer fazer parte de suas lutas e vitórias. Deus se entristece quando tentamos fazer as coisas por conta própria. Quando tratamos Deus como se Ele não estivesse presente, limitamos o seu envolvimento em nossas vidas. Mas quando entregamos nossas necessidades e dependemos dele para obter sabedoria e vitória, não há como perder. Talvez você esteja me ouvindo em um momento crucial da sua vida agora, sem saber o que fazer. Talvez você nem saiba por onde começar a confiar em Deus porque ficou sozinho por tanto tempo. Ou talvez você esteja perdendo o controle sem saber o que fazer porque o peso é demais. Até agora, você carregou tudo sozinho. Até agora, você tem feito o seu melhor para manter as coisas no lugar. Deus está dizendo agora: tenha paz. A presença de Deus é um lugar de descanso. Quando cremos em Deus o suficiente para confiar nele para nos ajudar, ele nos dará descanso do nosso cansaço. O que Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você não está sozinho, meu amigo e minha amiga. Deus, que é seu Pai, quer te ajudar se você tomar hoje a decisão de confiar nele e parar de viver como se estivesse sozinho. Se você precisa de sabedoria, ele dá sabedoria. Se você precisa de graça e força para superar uma luta, ele é suficiente. Se você precisa de alívio do trabalho árduo e do peso de muitas responsabilidades, ele é o grande provedor de paz. Você pode confiar nele. Você não precisa falar muito.
Você apenas precisa crer nele e deixar que ele assuma o controle. Leve seus problemas e cansaços a Deus em oração. Às vezes, temos poucas respostas porque não pedimos. Temos poucas respostas porque não cremos. Se confiar em Deus, você verá a mão dele em sua vida. Você quer tomar essa decisão hoje? Você já tentou sozinho. Veja o quanto conseguiu resolver. Dê uma chance para Deus mostrar até onde ele pode levar aqueles que seguem a ele genuinamente. Ser filho de Deus significa ser um cristão verdadeiro. Significa estar disposto a abrir mão da sua vontade para que Deus possa assumir o controle da sua vida. Chegou a hora de parar de tentar fazer as coisas sozinho. É hora de deixar Deus agir através de você, para que Ele possa te ajudar a alcançar tudo o que já está preparado para uma vida abençoada. O que acontece quando sua vida parece isolada de todas as outras? Quando parece que faça o que fizer, não importa o quanto você tente ou bem intencionado seja o seu coração, você parece ser muito diferente, inadequado e às vezes até indesejado. Esta mensagem é a palavra de Deus para você. Há uma grande razão pela qual Deus está permitindo que você passe pelo isolamento do resto do mundo. Você precisa entender a beleza de ser separado por Deus. Ultimamente tenho olhado muito para o Antigo Testamento e quanto mais estudava, mais entendia porque o Novo Testamento não é completo sem o Antigo. O Antigo Testamento nos aponta para o Novo e o Novo Testamento cumpre tudo o que o Antigo revelou de forma prática. Pude ver que quando Deus restaurou e curou o seu povo, ele sempre fez referência ao fato de que eles podem ter passado por um isolamento antes. Isaías capítulo 60, versículo 15 é um bom exemplo. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. É claro que neste caso em Isaías o povo de Deus tinha sido isolado por causa da sua desobediência a Deus. Mas agora o seu isolamento estava mudando porque Deus os estava restaurando. Contudo, podemos ver que de alguma forma, mesmo isolado, Deus ainda zela pelo seu povo. Isso deve nos dar uma ideia de que, embora não encorajamos os cristãos a se isolarem, por isso pode ser perigoso para sua fé e sobrevivência, existe a possibilidade de que o próprio Deus possa escolher separar você de tudo ao seu redor para te aperfeiçoar em áreas que você nunca imaginou. Agora existem diferentes tipos de separação. Há uma separação que é feita por você mesmo, sob a influência de seus desejos pessoais e interesses carnais, que não tem nada a ver com Deus ou com sua vontade. Provérbios capítulo 18, versículo 1 nos dá uma ideia sobre isso. Diz: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Há uma grande diferença entre quando você se isola e quando Deus isola você. Veja, quando o diabo quer destruir um cristão, ele primeiro o convence a se separar dos outros cristãos. A pessoa deixará de frequentar as reuniões da igreja e começará a evitar o contato com outros cristãos. E mesmo quando conhecem outros cristãos, evitam revelar qualquer coisa. Eles não querem que ninguém faça parte de suas vidas. Pode haver muitas desculpas para fazer isso superficialmente, mas a verdade é que eles estão sob um ataque que os está fazendo desejar a vida fora do círculo de fé. Por isso a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 4, versículos de 9 a 12: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só, como se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. E Hebreus capítulo 10, versículo 25 acrescenta: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima.
Agora, isto não tem a ver apenas com a comunhão da igreja física, mas também com o sentido geral de compromisso com o reino de Deus nos relacionamentos, no serviço e na devoção. Tudo o que não aproxima você de Deus busca destruir sua vida, seja uma ofensa, uma mágoa, um emprego, fama, uma porta aberta, um relacionamento ou qualquer outra coisa. Porém, quando Deus te separa e parece que você está sozinho por causa do que Ele está fazendo em sua vida, então você terá uma aventura maravilhosa onde sua vida sairá do outro lado de maneira mais vitoriosa. Veja, ao ler o Antigo e o Novo Testamento, aprendi que alguns dos maiores exemplos de homens e mulheres poderosamente usados em suas gerações foram frequentemente separados por Deus para si mesmo antes de serem revelados ao povo para abençoá-los. Uma razão pela qual ser separado e isolado por Deus é algo que você deve desejar é porque isso te ajudará a ver o mundo de uma perspectiva diferente. Há coisas que você talvez nunca veja ou entenda quando estiver acompanhando a multidão. Enquanto permanecer no meio do caos da multidão, você estará limitado apenas ao que a multidão vê e sente. Mas quando você estiver longe dela, poderá ver o que as pessoas não estão vendo e sentirá o que elas não podem sentir. Por exemplo, para que Deus fizesse de Abraão uma bênção para o mundo até hoje, Ele teve que separá-lo de tudo que Abraão conhecia: seu lar, amigos de infância, tradição e até mesmo relacionamentos familiares. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3 diz: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão era de uma terra de adoradores de ídolos, mas Deus não apenas iria libertá-lo daquela vida, mas também lhe daria uma vida totalmente nova. E para que isso acontecesse, Deus o tirou do ambiente que ele estava acostumado. Às vezes pode parecer que sua vida não está progredindo. Você verifica seu relacionamento com Deus e tudo parece bem. Você estuda sua Bíblia, ora e anda em obediência com o melhor de seu conhecimento, mas ainda parece que você não está se adaptando como gostaria. Esta é uma confirmação de Deus para você hoje. Deus ainda está com você. Ele não te abandonou. Ele não saiu de licença. Você está passando por um processo de fortalecimento. Como o ouro passando pelo fogo do refinador, você está a caminho de uma beleza maior do que jamais conheceu. Compreender o grande motivo de Deus para isolar você irá te ajudar a abraçar isso com confiança nele, sem reclamar. Abraão não foi a única pessoa que Deus separou de sua família. E Jacó, que na época parecia estar fugindo de seu irmão Esaú, mas na verdade estava contrariando o plano de Deus para sua vida. E quanto a Moisés, que parecia ter se perdido e sido exilado de sua estimada posição de honra no Egito, como alguém poderia passar de príncipe supremo a pastor comum? No entanto, ele estava onde Deus queria que ele estivesse. Os anos que passou como pastor foram Deus o ensinando a se tornar um pastor fiel para o seu povo. E quanto a Davi, Elias, até mesmo ao próprio Senhor Jesus ou o grande apóstolo Paulo, cada uma dessas pessoas são exemplos perfeitos que a Bíblia nos dá para que possamos ver e compreender a beleza de estar separados para Deus. Veja, estar separado para Deus pode parecer um caminho solitário e pode impor muitas restrições a você, provavelmente afetando sua vida social e suas oportunidades de relacionamento. Contudo, seu objetivo é servir algo mais profundo do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer. Por exemplo, quando Jesus escolheu os seus 12 discípulos aos quais confiaria o ministério do reino, eis o que ele fez em Marcos capítulo 3, versículo 13 a 15. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar e pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Por favor, observe a progressão. Primeiro, o próprio Jesus subiu a encosta de uma montanha. Ele saiu da norma e subiu mais alto. Então ele chamou aqueles que ele quis
e esses vieram até ele. Entenda isso enquanto ponderamos essas palavras por um momento. Quando Deus te chama para longe da multidão, Ele não faz isso para te envergonhar, te machucar ou te destruir. Sim, pode doer subir a encosta da montanha. Pode ser um caminho difícil manter os padrões do seu chamado em sua vida. Pode custar muito, mas quando você olhar para o final, verá e compreenderá que os planos dele eram para o bem e que era melhor que as coisas ficassem para trás. Você pode ver que Jesus não estava chamando os discípulos para desperdiçar seu tempo, mas para torná-los algo especial como apóstolos, líderes e homens de autoridade. Mas espere um pouco. Estes eram homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, mentirosos e trapaceiros. No entanto, ele os separou para torná-los algo melhor do que eram. Não é incrível? Mas tudo isso só poderia acontecer na encosta da montanha e não entre a multidão. Se não tivessem aceitado ir até ele, teriam permanecido os mesmos. O terreno pode ser confortável, meu amigo e minha amiga, mas você nunca conhecerá e experimentará a beleza do topo da montanha enquanto permanecer ao pé da colina. Esses 12 homens comuns receberam poder para expulsar demônios e tiveram autoridade sobre demônios e espíritos malignos. Pedro cresceria para que a sua sombra curasse os enfermos e uma breve palavra convertesse milhares de almas em um só evento. Esses não são resultados que a inteligência humana possa produzir. São simplesmente a beleza de serem separados e aperfeiçoados pelo Deus que é capaz de criar algo do nada. E hoje Ele está enviando a você estas palavras. Abrace a vida isolada. Você não é como todo mundo. Você tem um destino, um chamado e uma vida diferente, mais projetada para a glória de Deus. Pode não ser a vida mais confortável, mas se Deus estiver envolvido, ela se tornará mais bela. Comprometa-se e suporte qualquer processo pelo qual Ele possa estar conduzindo você. Os hábitos serão quebrados, os medos desaparecerão e o seu verdadeiro tesouro interior se manifestará. Por quê? Porque Deus isolou você para purificar e fazer algo lindo em sua vida. Vou contar algo sobre o Espírito Santo que você provavelmente nunca ouviu antes. Tenha certeza de que o seu coração esteja aberto a esta verdade, pois Deus usará este vídeo para iluminar o seu coração sobre este aspecto maravilhoso do seu ser que reside dentro de você. Também compartilharei alguns sinais de que o Espírito Santo está falando com você. Muitos filhos de Deus têm opiniões diferentes sobre o Espírito Santo. Algumas escolas de pensamento dizem que ele é o sopro de Deus e que isso é o Espírito Santo fluindo dentro de você ou ao seu redor. Alguns dizem que o Espírito Santo é a mão de julgamento de Deus, entre outras coisas. Mas quando você olha atentamente para a palavra de Deus, você verá que todas as escolas de pensamento parecem ter compartilhado diferentes partes de uma pessoa inteira. Veja, o Espírito Santo é o sopro de Deus. Ele não é o poder demonstrado de Deus, ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade, que compreende o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é igual a Deus Pai e a Deus Filho e tem a mesma essência. No entanto, ele também é distinto entre eles. A Bíblia descreve o Espírito Santo em termos pessoais, não como uma força impessoal, quando diz que ele ensina, guia, conforta e intercede. Ele também possui emoções, intelecto e vontade. Jesus disse sobre o Espírito Santo em João capítulo 16, versículo 13: "Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir." Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade de Deus, não a algumas, mas a todas. Ele também nos revelaria coisas que ainda estão por vir, coisas não conhecidas pela mente natural. Em João capítulo 14, versículos 16 e 17, Jesus acrescentou: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós." Aqui Jesus estava dizendo que o Espírito Santo seria nosso advogado, ajudador, intercessor e consolador.
As Escrituras também atestam a divindade do Espírito Santo, mostrando as qualidades de onisciência, onipresença, onipotência e eternidade. Ele faz obras que só Deus pode fazer, como criar, regenerar e santificar. O Espírito Santo desempenhou um papel importante na sua salvação quando você recebeu o Evangelho e se voltou para Jesus Cristo. Foi o Espírito Santo quem trouxe convicção a você como incrédulo e fez com que você visse a verdade do Evangelho sob uma luz clara. Qualquer pessoa que responda à sua convicção e coloque a sua fé em Jesus, recebe a vida eterna e uma nova natureza. O Espírito Santo une o cristão a Jesus e o coloca no corpo de Cristo, a família de Deus na terra e no céu, ou seja, a Igreja. O Espírito Santo também une você, filho de Deus, com Cristo em sua morte, te capacitando a viver vitoriosamente sobre o pecado. O Espírito Santo é responsável por te controlar quando você se rende a Deus e se submete à sua palavra. Quando essas condições forem atendidas, você viverá e testemunhará seu poder para produzir cada vez mais frutos em sua vida. Por último, o Espírito Santo vive em você permanentemente. Como a Bíblia diz que ele é o selo da sua salvação, sua ausência significaria que você não está salvo. Isso significa que ele é a garantia da sua salvação até o dia da redenção. Quando você peca e entristece o Espírito Santo, ele ainda assim nunca te abandona. Esse é, claro, o destino do verdadeiro cristão, não do indivíduo que afirma ser um, mas planeja, pratica e desfruta do seu pecado. O verdadeiro cristão que tem o Espírito Santo odeia o pecado, porque os desejos do Espírito Santo operam mais em seu coração do que em sua carne pecaminosa. Agora, como você aprendeu algumas verdades sobre o Espírito de Deus, uma de suas maiores obras em nossas vidas é a obra da orientação, do conforto e da correção. Através de sua obra, o Espírito Santo evita que caiamos de volta no mundo e nos mantém salvos até o fim. Mas é claro, como todos sabemos, pode ser um desafio ter certeza de que estamos dando ouvidos quando ele fala ao nosso coração. Então, aqui estão alguns sinais de que o Espírito Santo está realmente falando com você. 1. Você está sendo levado a exaltar Jesus. A Bíblia nos diz claramente como discernir os espíritos, um aviso muito importante que devemos seguir, especialmente nestes últimos dias onde há tanto engano voando por todo lado. Veja 1 João, capítulo 4, versículos 1 a 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O diabo nunca te levará a fazer algo que exalte Jesus ou expanda o reino de Deus na terra. Tudo que ele leva você a fazer é anticristão, anti-Deus e anti-reino. Quando um falso espírito se apresenta em sua vida, seu impulso será o de se exaltar, de agradar a si mesmo e de se considerar em primeiro lugar até mesmo diante de Deus. Ele pode até te convencer a fazer isso de forma religiosa, apontando uma ou mais passagens bíblicas para apoiar essa ação, mas na verdade ele está levando você contra Deus. Lembra que Satanás tentou fazer isso com Jesus? Ele citou versículos bíblicos para Jesus se curvar diante dele e pular de um monte muito alto. Graças a Deus que Jesus era a verdade e venceu as tentações de Satanás. O Espírito Santo sempre colocará Jesus diante de você. Sempre que você vê e considera Deus antes de suas ações, pensamentos e decisões, é o Espírito Santo falando com você. Dê ouvidos a ele. 2. O Espírito Santo está falando quando você está sendo inspirado a produzir seu fruto em sua vida. Se você passa tempo suficiente com alguém, começará a agir, pensar e falar como essa pessoa. Da mesma forma, quando o Espírito Santo está em seu coração falando com você, ele dá instruções que produzem seu fruto. Quais são os frutos do Espírito? Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 nos diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Contra tais coisas não há lei. Isso significa que quando você recebe uma instrução para demonstrar amor, para abraçar a alegria de Deus em vez da depressão, para se controlar ou para ser gentil e educado, isso é o Espírito Santo falando ao seu coração. O que há de mais belo em tudo isso é que essas coisas são aplicáveis a todas as necessidades da sua vida, como carreira, relacionamentos, necessidades físicas e emocionais, finanças e negócios. Ao te incentivar a ser fiel, o Espírito Santo impedirá que você pegue coisas que não sejam suas. Ao te incentivar a praticar moderação ou autocontrole, o Espírito Santo está falando com você sobre viver uma vida santa diante de Deus. Você pode não ouvir uma voz, mas saberá que esta é uma batalha entre a sua carne e a voz de Deus. 3. A palavra de Deus ganha vida em seu coração. Visto que o próprio diabo pode aparecer como um anjo de luz, como você pode saber se é o Espírito Santo falando através de alguém ou apenas as próprias ideias dessa pessoa? Como você pode saber que está sendo desviado pelo diabo em vez de seguir o Espírito Santo como pensava? A resposta está na palavra de Deus. Quer dizer, seja o que for que você sinta que o Espírito Santo esteja falando pessoalmente com você, você também deverá ser capaz de encontrar as mesmas verdades, princípios e ideias relacionadas na Bíblia. Se você não consegue encontrar uma verdade direta ou relacionada na Bíblia, ou se ela discorda totalmente dela, então você está sendo desencaminhado pelo diabo. A palavra de Deus sempre ganha vida quando você deseja ser instruído e guiado por ela. Você pode já ter ouvido isso antes, mas no momento apropriado, notará como ela atinge de forma diferente, como ela parece mais precisa e como ela é muito pessoal. Quando a palavra se torna pessoal e uma resposta ao que você tem orado sem contradizer quem Deus é, isso é o Espírito falando com você. Sempre compare o que você está ouvindo pessoalmente com o que já está escrito na Bíblia. E se os dois corresponderem, você pode ter certeza de que é realmente o Espírito Santo falando com você. Mas se não, fuja dessa orientação em espírito de oração. Isso levaria você à destruição. 4. Você recebe uma paz interior associada à instrução alinhada com a palavra de Deus. O Salmo 85, versículo 8 diz: Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. O importante sobre seguir a orientação do Espírito Santo é que mesmo diante do caos, apesar dos sentimentos de medo e ansiedade, você terá uma profunda sensação de paz, como se essa fosse a coisa certa a fazer. Seria como ter descoberto uma nova ideia que mudaria o mundo e ser solicitado a compartilhar isso com um conselho de pessoas que querem te apoiar. Você sabe que é a coisa certa a fazer e mesmo que entre em pânico, fica tranquilo, sabendo que, desde que compareça a esse conselho e fale, você já terá o apoio. Você não está tentando ganhar o apoio dessas pessoas. Você já tem isso. Seu medo não é o resultado. É apenas a tensão de ficar diante daquelas pessoas. Observe o que Jesus disse em João capítulo 14, versículos 26 e 27 sobre o Espírito Santo nos dar sabedoria e paz. Ele diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Portanto, quando você recebe uma visão que se alinha com a palavra de Deus, e apesar do caos externo você tem uma sensação mais profunda de paz, isso é um sinal de que o que você recebeu vem do Espírito Santo. Siga isso e com certeza tudo te irá bem. Imagine um poder tão puro que promete proteção contra os poderes mais sombrios conhecidos pelo homem. Essa não é a história de um romance de fantasia. É a realidade que nos é oferecida em Lucas capítulo 10, versículo 19, um versículo tão carregado de autoridade que perturba a própria estrutura da guerra espiritual. Por que isso importa, você pode perguntar? Bem, vamos descascar as camadas desse conflito celestial. Veja, há uma narrativa raramente falada, um diálogo sobre a escuridão que muitos evitam. O reino dos demônios não é um assunto para os tímidos, e ainda assim, ignorá-lo não diminui sua realidade. Na verdade, evitar esse assunto é a maior arma do diabo. Quanto menos sabemos, menos equipados estaremos para combater as forças que buscam a nossa queda. Mas é aqui que a maré muda.
Em meio às batalhas e aos sofrimentos da vida, há a promessa de um reino indomável, um reino onde a vitória não é apenas uma possibilidade, mas um resultado garantido. Jesus não falou apenas palavras vazias quando declarou a autoridade que nos foi dada sobre o diabo. Ele estava estabelecendo o plano para um triunfo eterno. Considere as histórias antigas, as sagas de profetas como Daniel, que previu as escaramuças e conflitos dos últimos dias. Esses não são apenas textos antigos, são como um toque de trombeta para guerreiros da luz. O cansaço que você sente, a sensação de estar sitiado, tudo faz parte dessa história. Mas o mesmo acontece com a vitória iminente. Um triunfo tão absoluto que todo domínio sob o céu reconhecerá a soberania do Altíssimo. Essa mensagem não é apenas para a alma cansada, é para a mente curiosa, o espírito que busca e o coração endurecido. É para os jovens que navegam no mundo repleto de sinais confusos e para os idosos que viram o pêndulo oscilar do desespero para a esperança. É uma história tão antiga quanto o tempo, mas tão fresca quanto o orvalho da manhã, a história de um reino eterno que nos convida a ser mais do que meros espectadores. Então, enquanto você está na linha de frente da decisão, lembre-se disso. O poder concedido a você não é apenas um versículo para recitar, mas uma verdade para incorporar. As batalhas que enfrentamos são reais, mas a armadura que nos foi dada também é. É a hora de sair das sombras e entrar na luz, para reivindicar a promessa que tem o poder de perturbar o submundo. Não vamos apenas ler as palavras, vamos vivê-las. Não vamos apenas ouvir a história, vamos fazer parte dela. Pois no final das contas não se trata apenas de conhecer um versículo que os demônios temem. Trata-se de abraçar uma realidade onde, apesar do caos, somos mais que vencedores. Esse é o seu convite para se juntar às fileiras, para fazer parte de uma narrativa que vem se desenrolando desde o início dos tempos. A questão não é apenas você crer, mas sim, você está pronto para cumprir a promessa? O cenário está montado, as linhas estão traçadas e o roteiro é seu para escrever. Bem-vindo à história de uma vida. Bem-vindo ao caminho da vitória. Jesus, em sua infinita sabedoria e amor, concede a seus seguidores um poder tão completo e profundo que os próprios demônios tremem à sua menção. Veja o que disse Jesus em Lucas capítulo 10, versículos 18 e 19. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Considere a metáfora das serpentes e dos escorpiões. Estas não são apenas criaturas da terra, mas símbolos dos ataques venenosos e cruéis que enfrentamos na vida. No entanto, aqui estamos nós não como vítimas, mas como conquistadores com a capacidade de espezinhar essas ameaças. É uma imagem vívida de vitória e domínio, um testemunho da autoridade que detemos. Essa autoridade não tem a ver com arrogância ou glória pessoal. É uma confiança sagrada, um presente daquele que venceu a morte e o inferno. Não exercemos esse poder com orgulho, mas com uma postura de humildade e fé. Não é a nossa força, mas a dele que quebra as correntes do inimigo. Esse poder nasce da rendição e da fé naquele que promete que mesmo as portas do inferno não poderão prevalecer contra a sua igreja. O diabo, o pai da mentira, é um mestre do engano. Ele sussurra dúvidas, semeia medo e blefa sobre seu poder, mas o maior medo dele é você. Sim, você, andando na plenitude da autoridade que Deus lhe deu. Suas táticas não são páreo para a verdade que reside dentro de você. No momento em que você percebe a extensão do seu poder, a influência dele desmorona. Isso não é apenas teologia ou história, é sobre sua história, suas batalhas, sua vitória. Imagine enfrentar as tempestades da vida não com medo, mas com a confiança inabalável de que você é apoiado pelo próprio céu. Olhe para si mesmo de maneira firme, não porque você é invencível, mas porque é fortalecido por aquele que é. Essa é a sua herança, a sua identidade, a sua arma. Ao longo da vida, lembre-se de Lucas 10:19. Deixe que fique gravado em seu coração um lembrete constante do poder que você carrega. Deixe que isso transforme sua perspectiva, transformando o medo em fé e a derrota em domínio. Você não está apenas sobrevivendo, você está prosperando, avançando e conquistando. Você é um farol de esperança em um mundo desesperado por luz, um testemunho do poder de uma vida entregue a Deus. Então,
Levante-se, guerreiro da luz. Tome sua posição. A batalha é acirrada, mas a vitória já é sua. Ande nessa verdade, espalhe essa esperança e observe enquanto o reino das trevas treme com o avanço do reino da luz. Essa é a sua vocação, o seu chamado, o seu destino, o seu momento. Abrace isso com coragem, com alegria e com uma confiança inabalável naquele que te chama de seu. Pois nele você é mais que vencedor. Você é um vencedor e em nome de Jesus pisará serpentes e escorpiões e nada te causará dano algum. Esse é o versículo que os demônios temem, a promessa que eles não podem superar e a verdade que liberta os cativos. E é seu, agora e para sempre. Imagine estar em um campo de batalha, o ar denso de tensão, um inimigo invisível espreitando em cada sombra. Este não é um campo de batalha qualquer, é a arena da sua vida, onde todos os dias há uma batalha entre a luz e as trevas. Mas aqui está a diferença. Você não é apenas um soldado, você é um vencedor, um conquistador armado com a promessa tão firme que as próprias legiões das trevas fogem com sua proclamação. Essa promessa aninhada nas páginas das Escrituras não é mera palavra, mas uma declaração de proteção e autoridade divina. É a certeza de que, embora caminhe pelo vale da sombra da morte, você não está sozinho nem indefeso. Você está equipado com um poder que o diabo, com toda a sua astúcia e engano, deseja desesperadamente manter fora do seu alcance. Por que, você pode perguntar, este versículo é tão temido pelas forças das trevas? É simples. Esse versículo é um espelho que reflete a magnitude do poder investido em você através da fé. É um lembrete de que você não é um mero espectador nessa batalha cósmica, mas um participante ativo, vestido com a armadura de Deus, empunhando a espada do Espírito com a autoridade do próprio Jesus. O maior medo do diabo é você despertar para a realidade da sua posição em Deus, elevada, fortalecida e eterna. Veja, no momento em que Adão abandonou seu domínio, o caos reivindicou seu reinado. Mas então veio Jesus, o divisor de águas, o reversor da maldição que, através do seu sacrifício final, não apenas destronou o príncipe desse mundo, mas também restaurou para nós o nosso lugar de direito, sentado com ele nos lugares celestiais, muito acima de todos os principados e poderes. Não se trata apenas de vencer conflitos, mas de compreender que a batalha final já foi vencida. Seu papel? Permanecer firme, crer e garantir a vitória que já é sua. É sobre reconhecer que você não está lutando pela vitória e sim partir da vitória. A derrota do inimigo não é um acontecimento pendente, é um fato histórico e sua autoridade em Cristo é o selo desse veredito. Considere a história de um boxeador campeão que, após uma batalha feroz no ringue, reivindica a vitória e o prêmio. A atenção, a glória, a recompensa, tudo dele. No entanto, ao voltar para casa, ele entrega o prêmio à sua esposa, fazendo dela a mais que vencedora. Ela não deu um soco, mas compartilha do triunfo. Essa é a imagem do nosso relacionamento com Deus. Ele travou a batalha, reivindicou a vitória e então se voltou para nós com amor nos olhos e disse: essa vitória é sua. Meu amigo e minha amiga, é hora de você se livrar do medo, da intimidação, das mentiras que te manteve cativo. A verdade é que o diabo já está derrotado e você, através de Cristo, recebeu autoridade sobre todos os seus planos. Nenhum demônio, nenhuma escuridão, nenhum poder do inferno pode resistir à autoridade que você carrega em nome de Jesus. Ao navegar pelos desafios e provações da vida, lembre-se disso. Você não está lutando sozinho, nem está travando uma batalha perdida. Você é mais que um vencedor por meio daquele que te amou. Abrace e viva nessa verdade e observe enquanto as fortalezas do inimigo desmoronam sob o peso da sua fé. Deixe essa mensagem acender um fogo dentro de você, uma confiança sagrada que te impulsiona para frente, destemido pelas ameaças do diabo, inabalável pelo caos do mundo. Mantenha-se firme e deixe a luz dessa verdade perfurar a escuridão. Você é filho de Deus, portador de sua promessa, e nenhuma força do inferno pode diminuir o poder que você exerce em seu nome. Esse é o versículo, a verdade, a promessa que os demônios não querem que você saiba. Mas agora você sabe, e com esse conhecimento, vá em frente e reivindique a vitória que é sua por direito. Como um policial que, sem força pessoal, pode parar um mar de carros apenas com um gesto, nós também podemos parar a escuridão e declarar: chega! Ao exercermos essa autoridade, não nos deixemos influenciar pelo volume do caos mundial,
mas sejamos firmados pela confiança silenciosa do nosso poder dado por Deus. Não vamos apenas ler Efésios 6:10, mas incorporá-lo, sendo fortes não em nós mesmos, mas no Senhor e na força do seu poder. Pois não se trata de quão ferozmente lutamos, mas sim da força inatacável que temos. Envolva-se com a palavra, envolva-se em oração, envolva-se em amar as pessoas ao seu redor. Deixe a luz dentro de você brilhar tão intensamente que as sombras não terão onde se esconder. E ao fazer isso, convide outras pessoas para participar dessa grande aventura. Compartilhe a esperança, compartilhe a vitória e vamos ver o reino das trevas desmoronar sob o peso do amor inabalável de Deus. E à medida que você avança, armado com esse conhecimento, lembre-se, você nunca está sozinho. Deus, o Todo-Poderoso, está com você. O Espírito Santo te guia e a palavra ilumina seu caminho. Então, marche, alma corajosa, pois a vitória já é sua. E ao viajar por essa vida, mantenha esse segredo divino perto do seu coração, usando isso com sabedoria, coragem e amor. Se essa mensagem ressoa em você, se você sente a agitação de um guerreiro dentro de si, então recomendo que você curta, se inscreva no canal e comente neste vídeo. Compartilhe suas histórias, suas batalhas e suas vitórias.